O poder das palavras é interessante, mas João capítulo 1, versículo 1, nós vemos um pouquinho de como a palavra tem poder. João capítulo 1, versículo 1, se você já sabe de cor, você vai bem lembrar do que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, ou seja, a palavra dita. Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E sabemos então que este Verbo, essa palavra, é Jesus Cristo. E em Logos, no grego, essa palavra significa a palavra escrita ou falada, verbo. O verbo é uma palavra com origem no termo latim verbum, que significa palavra. Então sabemos que Deus e a palavra de Deus tem muito poder. Se você ler o capítulo de Gênesis, capítulo 1, durante a criação de Deus, nós vimos que Deus não usou alguma substância para criar o mundo. Deus não usou massinha de modelar para criar o universo. Deus não usou um papel, tesoura e cola para criar este mundo todo. Embora Ele poderia ter usado o que Ele quisesse para criar o nosso universo. Mas eu vou ler alguns versículos. Versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que Deus usou para criar a luz? A palavra. Disse Deus. Então, a palavra de Deus teve o poder o bastante para criar a luz. No versículo 6, versículo 7. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E assim foi. Então, o que Deus usou para fazer essa expansão e a separação das águas? A sua palavra. Exatamente. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, o que Deus usou para criar a terra seca que nós temos hoje? Podem responder, a palavra, a sua palavra. Somente a palavra de Deus já é o bastante para criar o que nós temos hoje. Versículo 11, produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Sempre ele começa o versículo dizendo, e disse Deus. Versículos 14 e 15. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. E assim foi. Versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis de férias da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Irmãos, não vão saber que nós servimos um Deus tão poderoso assim? Bastava Ele dizer algo e aconteceu. Olha, eu não tenho este poder que Deus tem, mas é um poder que nos traz muita segurança, por sabermos que nosso Deus é tão poderoso assim. Então Deus tem este poder criativo, esse poder está na sua palavra, e Deus deu ao homem, ao ser humano, este mesmo poder nas nossas palavras. Não necessariamente o poder de criar todo o universo que nosso Deus Todo-Poderoso tem, mas o poder que está em uma palavra. E no nosso texto de hoje nós vimos um pouquinho sobre o poder da nossa fala, da nossa língua, e para o surdo, o poder das nossas mãos, né? O poder da comunicação que nós temos. Então, veja em Tiago capítulo 3, um pouquinho sobre este poder que nós temos. Eu vou ler mais uma vez alguns versículos, mas vamos começar no versículo 2. Porque, Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Existe alguém perfeito aqui? Não. Então não existe ninguém que não tropeça em palavra, né? Todos tropeçamos, ora ou outra vez, numa palavra ou outra. E poderoso também para refrear todo o corpo. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Se você parar para olhar o tamanho de um cavalo, é impressionante, né? O cavalo assim, o músculo que ele tem, aquele corpo tão forte,
Como nós controlamos o cavalo? Com uma pecinha desse tamanhozinho. E você consegue frear o seu corpo todo, ele obedece por causa daquilo. Mas, como diz no versículo 4, vede também as naus, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Então, um navio grande é dirigido por uma peça relativamente pequena comparado ao tamanho do navio. Então, algo pequeno consegue dirigir algo tão grande assim. Porém, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e glorie-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Pulando para o finalzinho do versículo 7, diz que, aliás, o versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. Então, um pequeno membro do nosso corpo, parece que tem tanto controle em nossas vidas. Daquele mesmo jeito que o cavalo é controlado por aquela pequena peça e o navio por aquele pequeno leme, o ser humano é tão controlado pela sua língua, é domado. Nós temos muita dificuldade em conseguir controlar a nossa língua, parece que ela nos controla. Então, essa manhã, nós vamos falar sobre o poder que existe nas nossas palavras. Em primeiro lugar, palavras podem criar ou destruir. As nossas palavras servem tanto para criar algo como para destruir. Deus mesmo usou as suas palavras para criar toda a natureza. Eu gosto tanto de lembrar que Ele usou apenas as suas palavras para criar o sol, a lua, as árvores, as flores, todos os animais. Daí quando chegou ao ser humano, Deus deu um toque especial, né, irmão Crato? Deus poderia ter dito, haja o homem. Mas Deus tomou aquele cuidado especial, e Deus com as suas mãos foi ali, e do pó Ele formou o homem e soprou a vida para dentro do ser humano. Mas Deus tem o poder de criação com as suas palavras. Então, a palavra de Deus pode criar, mas infelizmente, a mesma palavra que nós temos, ela pode ser usada para destruir. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Numa mesma língua, numa mesma coisa, de uma mesma pessoa, pode sair algo que leva à vida ou algo que leva à morte, algo que constrói, que cria algo de bom e algo que também pode destruir e causar morte, numa mesma língua. Provérbios capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós temos uma escolha. Como é que nós vamos usar a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa conversa, os nossos dizeres, as nossas palavras? Nós podemos usar as nossas palavras para o bem ou para o mal. Então, o que eu vou dizer para os meus filhos, para minha esposa, para o meu vizinho, para os meus irmãos, vai ser algo que vai ajudar a construir a sua vida? Vai ser algo que vai ser bom para tal pessoa, ou vai ser algo que vai acabar destruindo ou causando problemas? Numa mesma boca, pode ser algo usado para criar ou algo para destruir. Mas eu gostaria de pensar que tudo que eu digo seja sempre para criar algo de bom. Mas nós não somos perfeitos e nós todos tropeçamos na nossa fala, na nossa língua, mas temos que nos esforçar para que a nossa língua sempre seja usada de uma forma boa para criar algo e não para destruir. Número 2, o segundo ponto, as palavras revelam o que está em nosso coração. As palavras revelam o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45, a Bíblia diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca. Se eu trouxer uma jarra
de plástico e você não consegue ver o que está dentro da jarra, e eu disser, você aceita um suco de acerola? Quem gosta de suco de acerola aqui? Eu gosto, olha, eu sou amando Ribeirão Preto, mas eu sinto saudade do meu pé de acerola em Goiânia. Na nossa casa tinha um pé de acerola e um pé de limão. Você põe limão com acerola, faz um suco maravilhoso. Então, se eu disser, quem aceita um suco de acerola? E você não vê o que está dentro da jarra, mas por eu estar segurando a jarra e eu dizendo, você aceita um suco de acerola? Você, tudo bem, acredite que vai ser um suco de acerola. Aí eu ponho lá o seu copo e vou despejando o que você achava que seria um suco de acerola. Mas de repente sai algo da cor preta, algo que parece um barro. Você vai pensar duas vezes antes de tomar aquilo, não vai? Porque na sua cabeça você está pensando, peraí, um suco de acerola devia ser uma cor mais rosada, avermelhada, assim, não tem nada a ver com isso que eu estou vendo. Então eu poderia estar mentindo, mas eu não precisava nem falar nada. Basta eu despejar ali e você vê a prova do conteúdo daquela jarra. Não importa o que eu disser, o que vai sair é a prova do que está dentro da jarra. Eu poderia dizer, quem aceita leite? Aí você põe lá e sai uma Coca-Cola. Você vê, peraí, não é leite que estava aí dentro. Porque a prova vem do que sai da jarra. E eu posso dizer o que eu quiser. Você vai ver exatamente que tipo de pessoa eu sou, o que está no meu coração, pelo que vai sair da minha boca. Não importa a gente falar, eu sou um bom cristão, eu amo a Deus, mas a prova vem pelas nossas conversas. Você vê aquela pessoa que só tem reclamação, que só murmura, que só fala mal, que só critica, que só isso. Você vê o que está cheio no seu coração. Isso nos entristece, pois a palavra tem um poder muito forte. E a palavra que sai da nossa boca revela o que está em nosso coração. Então, eu quero ser um tipo de cristão que revela um coração de amor, que revela um coração de gratidão. Ao cantar a Deus, ao dar graças a Deus, eu quero demonstrar a minha gratidão, mas o meu coração tem que estar cheio disso para sair da minha boca. Não importa eu simplesmente querer ser um cristão, mas se eu estiver magoado e não estiver além da palavra de Deus, e eu estiver com todos esses pensamentos negativos, o meu coração vai estar cheio disso. E quando eu começar a conversar com alguém, logo, logo vai ser uma palavra negativa, logo, logo vai sair uma palavra que desagrada a Deus, vai sair uma palavra forte contra o irmão, uma crítica, e está a prova do que está no coração. Olha, a gente pode sair pensando que somos bem disfarçados. A nossa roupa esconde muito, né, os defeitos. A gente escolhe a roupa que nos apresente de uma forma melhor. Toda mulher sabe que tem aquele vestido que mais adapta ao seu corpo, que mais parece mostrar a beleza. A gente esconde tudo com as nossas roupas, mas não tem como esconder o coração. Basta abrir a sua boca que você já vai estar mostrando que tipo de coração você tem, o que está no seu coração. Pois naquele momento que você despejar o que estiver na jarra, todos irão descobrir se realmente é o que está na rótula ou se era outra coisa. Então, as palavras revelam o que está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz, porque da abundância do seu coração fala a boca. Para pensar essa semana, o que saiu da sua boca? Durante essa semana passada, o que tem saído nas suas conversas? Talvez aqui na igreja, o pouco que nós conversamos, parece tudo bonitinho. Mas realmente, lá no fundo, lá em com a família, com outras pessoas, quando você vai numa loja, você encontra com alguém desconhecido, você fala algo, como é que tem sido a conversa? O que tipo de palavra está saindo das nossas bocas? Que está em nosso coração? Nós precisamos, então, purificar o nosso coração para que as palavras que saiam delas sejam puras. Isso me leva ao terceiro ponto, que palavras que saem das nossas bocas devem agradar a Deus em tudo. Alguém leia para mim Salmo 19, versículo 14. Em voz alta. Salmo 19, versículo 14. Pode ser da Bíblia ou
Já está projetado aí. Leia em voz alta. Uma pessoa, por favor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ler todos juntos? Pois esse versículo você deveria decorá-lo e pensar nele frequentemente. Vamos lá? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse versículo deveria ser a oração de cada pessoa que está aqui esta manhã. Deveria ser o que você mais almeja, que toda palavra que saia da sua boca, que tudo que você pense, que tudo que está em seu coração seja agradável a Deus. Olha, a nossa conversa tem um poder e tanto. Ela serve para criar, ela serve para destruir, ela serve para a morte, ela serve para a vida. Mas a palavra, ela tem que ser algo que agrada a Deus em primeiro lugar. Tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos tem que ser algo que agrada a Deus. Essa oração era do salmista. E a minha oração, que as minhas palavras, que a minha conversa, que tudo que eu venha pensar e meditar, que seja perante Deus agradável e seja algo que realmente agrada a Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Eu sempre achei interessante esse versículo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que significa isso? Uma palavra agradável, dita no momento certo, tem um poder, uma eficácia tremenda na vida de alguém. Pode ser assim um incentivo, pode ser aquela palavra que você estava esperando para te ajudar. Então a palavra certa, você já passou um dia tão triste, com problemas, com fardo, de repente chegou alguém em você e fez um comentário tão assim especial, um comentário tão doce, um comentário tão bom, que você saiu daquele lugar assim, animado. Era o que você precisava, aquela uma palavra simples, aquela frase, que talvez a outra pessoa nem imaginava que seria tão útil, mas ela disse algo para você, aquela palavra dita no seu tempo certinho, foi usada para edificar a sua vida. Quantos já passaram por um momento assim? Olha, eu já estive assim, naquele modo meio cabeça baixada, assim, e de repente algo veio e disse algo que, às vezes o meu filho, minha esposa, outra pessoa de fora diz algo que te anima e você sai ali todo feliz. Mostra a imagem que está. Como maçãs de ouro, imagine só. A Bíblia, alguns pensam que pode ter sido uma ilustração ou até mesmo uma espécie de fruta que tem uma coloração dourado. Mas seja o que for, o contraste que dá é algo que traz alegria ou tristeza? É uma beleza ou algo feio? Uma beleza, é algo bonito. Então, como maçãs de ouro em algo de prata, aquele contraste ressalta a beleza. E a palavra que nós podemos estar dizendo para alguém no momento certo, traz uma beleza que você nem imagina. É algo que cria, que constrói a pessoa, que edifica, que tem um poder que espada nenhuma tem em nossas vidas. Então, um poder assim muito forte. E você pode levar para o outro lado também. De repente, você está num dia, você está feliz, saiu bem numa prova, ou conseguiu um emprego novo, ou ganhou um dinheiro, seja o que for, está feliz de vida, né? Está um daqueles dias. E de repente chega alguém em você e faz um comentário tão desnecessário, um comentário assim, não tem nada a ver comigo, mas falou aquela coisa, e eu fiquei assim, de repente, aquela bola assim, aquela bolha tão bonita, estourou, e a gente murcha de vez. É tão rápido, você assim, passou o dia inteiro pensando naquela alegria, naquilo que te causava gozo, e de repente, com 10 segundos, alguém vem, fala uma coisa e estoura aquela bolha. Murcha assim a nossa alegria. É tão poderoso uma palavra assim. Então nós podemos usá-las
palavras para edificar alguém e ao mesmo tempo para destruir. Voltando para Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procede, quais são as duas palavras? Bênção e maldição. Como é possível, irmão? Da minha mesma boca, uma boca só. Não é que eu tenho duas bocas, né? Uma boca, eu posso de uma vez falar algo de bom, uma bênção, de repente eu viro para cá e falo uma maldição, critico alguém. Mas é o ser humano, nós temos essa natureza. A gente chega e fala uma coisa, elogia alguém, fala tão bem de alguém, e vira para cá e tem um irmão que você não se dá muito bem com aquela pessoa, e de repente você fala algo e critica aquela pessoa, e sai uma maldição. Como é possível de uma mesma boca sair algo tão puro e tão lindo, tão limpo e agradável, e ao mesmo tempo sair algo tão sujo que contamina? Mas é o que nós fazemos. Versículo 11, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Assim, na natureza nós não vemos isso. A água ela vai sair pura e cristalina ou ela sai suja. Eu não vou lá para o Rio Tietê, em São Paulo, tomar daquela água. Quem já passou por lá sabe que aquele lugar não é muito agradável. Mas você vai para um lugar que tem fontes naturais de água, você põe lá e enche os seus baldes de água e leva para casa, porque é água pura. Então pergunta, a sua boca tem sido um Rio Tietê ou um manancial? Tem várias cidades aqui que são famosas pelas fontes, né? Aqui em São Paulo tem o que? Serra Negra, que tem umas águas indoor. Tem muitos lugares assim, né? Como que é a sua boca? Você é conhecido por ser algo que tem uma boca assim, que sai muitas coisas maravilhosas. Uma pessoa que encoraja, uma pessoa que vem dar uma palavra de apoio, que dá uma palavra de incentivo, que sabe consolar o irmão que está abatido. Ou você é mais conhecido por aquela pessoa que critica, aquela pessoa que reclama, que murmura. Ei, irmão, tudo bem? Não estou muito bem, não. É sempre a mesma coisa, né? Em Goiânia tem um par de pessoas que a gente já sabe. Se perguntar, e aí, tudo bem? Já vai esperar uns 30 segundos de papo assim, ó, de conversa. É a mesma coisa. Então a gente já sabe. Cumprimenta a pessoa e já vai para a próxima. Porque já sabe que aquela pessoa só vai sair reclamação, murmuração. De uma mesma boca sai bênção e sai maldição. Para finalizar, eu gostaria de ler João capítulo 7. Não está no projetor, então abra comigo para João capítulo 7. Tem uma frase num versículo que eu vou te mostrar que é impactante. E seria bom se alguém pudesse dizer isso de nós. Veja João capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 40 ao 46. João capítulo 7, começando no versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Essa frase que eles disseram sobre Jesus Cristo, nunca homem algum falou assim como este homem. Jesus Cristo, Deus em carne. Que exemplo! Ele veio e ele mostrou que ele poderia dizer algo que seria assim sempre irrepreensível. Nunca algo que seria uma maldição, algo como se fosse uma crítica. Tudo que Jesus dizia era bom.
E a conversa de Jesus era tal que quando eles foram prendê-los, as pessoas ouviam assim Jesus, um espírito manso, a fala dele era totalmente diferente do que eles estavam acostumados. E eles disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Não seria bom se os seus familiares, os seus conhecidos, professores na escola, ou alunos, ou enfim, as pessoas que têm contato com você, poderiam dizer sobre a sua vida: nunca eu ouvi outra pessoa falar de uma forma tão boa quanto aquela pessoa. Aquela pessoa fala de um jeito certinho, ou seja, fala daquela pessoa, nos encoraja, aquela pessoa fala de uma forma que nos edifica, nunca sai críticas alguma. Não seria bom se nós poderíamos ouvir isso sobre as nossas vidas? Realmente um testemunho e tanto. E eu dou graças a Deus pelos meus pais, que estão no Brasil já há mais de 40 anos. E eu fui criado até os 12 anos aqui em Ribeirão Preto, depois nós fomos para Limeira. Mas eu posso dizer com toda a sinceridade e verdade, nunca na minha vida, em todos aqueles anos de criação dentro de casa, eu ouvi uma palavra negativa da minha mãe ou do meu pai, nunca ouvi uma reclamação ou uma crítica. E eu achava que isso era normal, até a gente sair de casa, a gente descobrir que para o mundo afora não é normal isso. Assim, criados com pais que, se tivesse algum problema, eles devem ter tratado tudo dentro do quarto com a porta fechada, porque eu nunca escutava nada negativo. Chegando em casa, nunca era reclamação de fulano, de outro pastor, de outro missionário, nunca escutava essas conversas. Será que a vida era perfeita assim, era tão boa que eles nunca tiveram problemas com ninguém? Bom, com certeza, trabalhando com outras pessoas, outro ser humano, há contritos, mas nunca saiu da boca deles. E eu posso dizer isso, nunca vi um homem como meu pai, uma mulher como minha mãe falar desse jeito. E eu quero que a minha vida também retrata isso, que eu possa ser, eu sei que não é, pessoas já podem dizer, eu já ouvi crítica, já ouvi isso, mas me esforço para que as pessoas não possam dizer isso. Eu quero que a minha boca seja usada para a glória de Deus. Amém? Eu quero que saia da minha boca, as minhas conversas, bênção e não maldição. Eu quero que Deus me use para edificar vidas. Eu quero ser um incentivo, uma bênção. Então tome essa decisão hoje, que a sua boca, que a sua fala, que a sua língua seja usada somente para o bem, somente para a bênção. E vamos nos esforçar para que não saia palavra torpe alguma, para que não saia maldição alguma, mas que nós possamos sempre ser um manancial de água doce. Amém? E que Deus possa nos ajudar. O poder das palavras, a sua palavra tem poder. Você pode até não pensar nisso, mas quando você fala algo, mas a pessoa fez algo para mim que ela merecia. Mas é como uma espada, você assim mexe aquilo na pessoa, fala algo e não tem como voltar para trás. Eu já muitas vezes já disse algo que eu queria engolir de novo aquela palavra, né? Tomar de volta, mas alguém já conseguiu tomar uma palavra de volta? Depois de sair da boca, não tem mais como voltar. Já foi. Então tomemos cuidado. Começa com o coração. Limpa o coração primeiro, porque vai sair do que está cheio o coração. Então, se você está com críticas, com murmuração, com isso, aquilo, então tem que começar por dentro, para a gente conseguir limpar aquilo.